Cumprimentos, amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula das lições de adulto, onde estamos hoje continuando aqui o nosso segundo trimestre do ano de 2023, onde estamos estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. A lição de hoje traz o seguinte tema: ídolos na família. Temos um texto referência que é 1 João capítulo 5, verso 21, que nos diz o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas o que é um ídolo? O que se define como uma adoração ou se prestar um culto aos ídolos? Adoração a ídolos implica tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, tudo aquilo que nós colocamos no lugar que é do Senhor, isso passa a ser um ídolo em nossas vidas, né? E a nossa lição de hoje ela vai trazer aqui dois textos em dois livros diferentes do Antigo Testamento. A primeira leitura é Gênesis 31, que vai falar um pouquinho sobre a vida de Jacó e de quando Raquel, né, esposa de Jacó, toma os ídolos da casa do seu pai. A gente vai entender, né, o porquê que ela tomou esses ídolos da casa do Labão quando estavam fugindo sem avisar. E temos também outro texto em Juízes, capítulo 17, do 1 ao 5, onde vai falar sobre uma pessoa, né, por nome de Mica. Uma pessoa por nome de Mica que tinha vários ídolos na sua casa. Vamos entender por quê, né, que ele tinha vários ídolos em sua casa e vamos entender o resultado de quando a pessoa chega a esta situação, principalmente quando se trata de pessoas de Deus, né? Povo de Deus, povo que é chamado para servirem ao Senhor. Vamos fazer a primeira leitura? Gênesis 31, 17. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. E, havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então, entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. A gente, adiantando a leitura, que partimos do versículo 19 até o versículo 33, para a nossa leitura não ficar tão extensa, né? E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarba de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Essa é a nossa primeira porção bíblica que a gente vai estar analisando e estudando nesta lição. A outra porção bíblica está em Juízes, são apenas 5 versículos, capítulo 17, verso 1. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos. Eis que esse dinheiro eu tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho,
para fazer uma imagem de escultura e de fundição. De sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição. E esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e de terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. John Charles Riley, clérigo e bispo da Inglaterra, da Igreja da Inglaterra, em 1878, definiu a idolatria da seguinte maneira. Dizia ele: a idolatria é a adoração em que a honra que somente Deus merece e somente a Ele deve ser rendida é entregue às suas criaturas, seja criaturas animadas, quer dizer, que têm vida, seja criatura inanimada, quer dizer, aquilo que é feito pelas mãos do homem. Quando esta coisa recebe aquilo que é devido a Deus, né, a honra, o respeito e a consideração, né, isto passa a ser um ídolo e é considerado idolatria. Outro escritor definiu idolatria como sendo o seguinte. Ele disse: a adoração a ídolos implica tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Idolatria no meio religioso está entranhada no cotidiano das pessoas. Idolatram o invisível e dão vida a objetos inanimados como figuras e estátuas. Idolatram artistas, idolatram atletas de várias categorias, idolatram cantores, idolatram líderes religiosos e por aí vai. Basta que se diga que alguma coisa é sagrada ou que se diga que algumas pessoas têm contato com divindades para que haja exploração e ilusão oferecida por espertalhões que exploram a fé do povo. Idolatria, existe até pessoas que idolatram os próprios pais, né? De filhos que exerceram algum tipo de influência sobre as pessoas, enfim. A idolatria familiar ou dentro de casa é aquela que faz de pequenas estatuetas, terafins no hebraico, que significa ídolo familiar, pequenos deuses ou divindades na vida de pessoas que desejam coisas que são representadas por esses terafins. Nos dias de Israel, o que acontecia? Pessoas deixavam de servir ao Deus invisível, o Deus de Israel, Yahvé, e escondiam dentro de suas casas estatuetas, seja de Baalins, seja Astarotes, seja o Moloque e outros mais. A Bíblia sempre condenou qualquer tipo de idolatria de imagem de escultura. Deus sempre quis ter relacionamento com o ser humano e este relacionamento é interrompido, é totalmente prejudicado quando nós trocamos a fonte de água da vida por cisternas rotas. Quando entregamos o nosso coração àquilo que na verdade não é Deus. Ao profeta Isaías, Deus disse o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, versículo 8. Por isso, no Antigo Testamento, quando Israel fabricou e levantou imagens de escultura para adoração, teve a repulsa de Deus e a condenação de tais práticas. Neste capítulo, o foco da nossa atenção é a família e tudo que possa destruir a unidade familiar nos princípios deixados por Deus. Para tal, iremos nos deparar com a idolatria dentro da própria casa.
vamos às duas histórias distintas. Uma em Gênesis e outra que a gente já apresentou para os amados aqui em Juízes. Uma envolvendo Jacó e a sua esposa Raquel e a outra Mica. São duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. Duas famílias nos mostrarão os problemas gerados quando deixamos de servir ao Deus único e verdadeiro e adotamos a idolatria dentro de nossos lares. Na primeira história, temos o caso de Raquel, mulher de Jacó. Ela sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que esse Deus era poderoso, invisível e não admitia a fabricação de ídolos de representação através de imagens, visto que ninguém jamais viu a Deus e, portanto, era impossível ter uma escultura que o representasse. E mesmo que fosse possível alguém tê-lo visto, nenhuma escultura conseguiria representar alguém altamente poderoso e vida plena, vida pura. Tudo aquilo que o homem fizesse ou venha a fazer com as suas mãos é morto em si mesmo. Então, aquilo que é morto não pode representar o nosso Deus. Então, a adoração a Deus não é feita, nem poderá ser jamais feita, mediante figuras em estatuetas ou ídolos. Mas a reverência e a adoração a ele são feitas mediante os aspectos do seu caráter, ou seja, na beleza da sua santidade. A respeito de Jacó servir a Jeová, o Deus de seus pais, Abraão e Isaque, é sabido quando ele entrou na família de seu tio Labão. É sabido que ele não sabia que o seu tio era pagão. Os filhos de Labão foram criados com a idolatria familiar, porque na casa paterna havia pequenos deuses expostos em lugares distintos. Uma das razões que levou Jacó à casa de Labão era o seu grau de parentesco. Ele era seu tio, irmão de sua mãe. Envolvendo-se na família, trabalhando para Labão, logo apaixonou-se ali por Raquel, mas teve que trabalhar 14 anos para tê-la como esposa. Porém, os seus primeiros 7 anos, depois de ser enganado por Labão, que concedeu a mão da outra filha, chamada Leia. Posteriormente, depois de ter conquistado riquezas e muito gado, Jacó resolveu voltar à terra de Canaã, a terra de seus pais, com suas esposas, vários filhos, servos e servas. Jacó saiu das terras de seu sogro, Labão, e tomou o caminho de Canaã. Agora, Raquel, sabendo que não receberia nenhuma herança da parte paterna, já que uma vez, já que ela havia abandonado tudo, não havia comunicado nada ao seu pai, então ela resolve furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses da casa de Labão. Mas por que ela fez isso? Vamos ver um pouquinho mais à frente. O segundo caso que a gente vai estar estudando é o de Mica, um eframita que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para essas pequenas estatuetas em sua casa. Neste capítulo, iremos aprender sobre as consequências da idolatria dentro de casa. E o segundo caso trataremos de modo especial mais tarde. Vamos ao segundo ponto. Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. A fuga de Jacó e de sua família para a terra prometida. Uma das razões da fuga de Jacó e de sua família para fora das terras de Labão foi o seu sucesso na multiplicação do seu rebanho com relação ao rebanho do seu tio.
Havia sucessivas críticas por parte de Labão. Havia ali um sentimento, né, um ressentimento, aliás, de Labão contra Jacó. Porque Labão achava que Jacó estava trapaceando com ele, né? Então, os filhos de Labão também passaram a ter um certo ressentimento contra Jacó, pois eles achavam que a diminuição dos rebanhos de Labão significava prejuízos, e como estavam de olho na herança, né? Isso queria dizer que teriam um espólio menor. Eles reclamaram com o pai, cujo semblante para com Jacó ficou diferente. Jacó sentiu que a hora de voltar para casa estava se aproximando. Até que Deus veio a ele e lhe disse: torna a terra dos seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó reuniu as esposas, falou com elas sobre a intenção de voltar à sua terra. Depois de muitos anos de trabalho para com seu sogro Labão, ou seja, 14 anos por suas duas esposas e mais 6 anos de trabalho, equivalendo aí a 20 anos, né? Tendo Jacó prosperado muito, decide então voltar à terra de seus pais. Em função dos ressentimentos que já existiam e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras do seu sogro sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás com intenção homicida ou de fazê-los voltar. Bem, as intenções não eram boas. Se fossem boas, não haveria necessidade do próprio Deus intervir e falar para Labão que não falasse bem nem mal a Jacó. Então, quando cristãos, quando nós quando idolatramos, né? Colocamos o coração no dinheiro, na vantagem, né? Passamos a idolatrar essas coisas e colocar acima das coisas do reino de Deus, isso nos traz grandes prejuízos, porque nada pode ser colocado no lugar que é exclusivo do Senhor. E quantos cristãos estão idolatrando e colocando os bens materiais acima do reino de Deus? O que Labão faz quando descobriu que os seus ídolos domésticos haviam sido roubados? Isso aparece em Gênesis 31, 19. Labão era homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais orava e acreditava deles receber ajuda. Eram, na verdade, fins fabricados com materiais como madeira, pedra, barro. Essas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Esses ídolos caseiros, conforme a crença pagã da época, conferia o direito à herança. O comentário Moody, lá do Antigo Testamento, nos traz, né, este acréscimo aqui, de que na época havia essa cultura lá, né, na região ali onde o Labão estava residindo, de que esses ídolos eram como se fossem garantia de herança. E quando Raquel percebeu que não receberia herança alguma, então ela toma a atitude de furtar os ídolos do seu pai. Seria uma forma de ela garantir, através desses ídolos, o seu direito à herança, né? Em Israel não se admitia que o israelita deixasse de confiar em Deus. Deus de Israel, para confiar, não terá fim. Labão, ao descobrir a falta de seus ídolos, saiu com seus filhos em busca de Jacó e o encontrou. Jacó não sabia que Raquel havia furtado os ídolos e levado consigo de modo secreto. Antes que Labão entrasse na tenda de Raquel, ela astutamente tomou os pequenos ídolos e os escondeu na sela de um camelo. Na verdade, Raquel acreditava que aqueles pequenos ídolos eram uma garantia de que um dia ela e sua irmã receberiam a herança que o seu pai havia se apossado. Imaginemos uma casa
cujo líder serve a Deus, mas a esposa ainda tem um coração preso aos deuses inertes, que nada podem fazer. Paulo disse à igreja de Corinto, que ídolo é coisa vã. Ídolo é coisa inútil. Quer dizer, qualquer coisa que se possa colocar no lugar de Deus é vão, é inútil, é perca de tempo. Nada é igual, nada se compara ao Senhor nosso Deus. Quando se coloca qualquer coisa no lugar de Deus, significa que abrimos a porta para que demônios tenham acesso à vida da família para enganar as pessoas. Veja como isto é grave. Eu vou estar lendo aqui 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 19. Os amados vejam isso. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Quer dizer, sacrificar a ídolos, prestar culto a ídolos, cantar para ídolos, servir a ídolos, é servir ao demônio. Entende? Quantos cristãos idolatram o dinheiro e colocam-no acima das coisas do reino de Deus? Jesus ensinou em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando nos dedicamos ou quando colocamos o dinheiro acima de Deus, então o dinheiro passa a ser o nosso ídolo, passa a ser o nosso Deus. Entende? Existem pessoas cristãs que escondem o seu ídolo particular e cometem pecados ocultos. Aparentemente parece estar tudo bem, mas eles têm pecado de idolatria. Então, se pararmos para prestar atenção, isso é muito perigoso. Porque Deus é alguém insubstituível. É Ele que nos dá o fôlego de vida, a respiração e tudo mais, né? Ninguém consegue enganar o Todo-Poderoso. Deus está vendo tudo. Raquel fingia servir a Deus ou ao Deus de seu marido, mas tinha um lugar para seus ídolos familiares. Ídolos estes, estamos dando aqui o relato acerca deste episódio aqui envolvendo Raquel e Jacó, mas é fato que mais na frente, para que eles tivessem de fato a presença de Deus, eles tiveram que jogar esses ídolos fora. Jacó ordenou que os ídolos fossem jogados fora. E a presença de Deus esteve então com eles, e os inimigos tremeram e não conseguiram atacar Jacó e a sua família, por causa que a presença de Deus estava com eles. A presença de Deus é a única que nos traz a proteção que precisamos. Nenhum ídolo é capaz de nos proteger. Nenhum ídolo pode exercer proteção sobre nós, quando na verdade o próprio ídolo é que precisa que o ser humano o proteja. O próprio ídolo, muitos deles precisam ser protegidos do sol, precisam ser protegidos da chuva. Muitos deles não precisam ser mantidos cuidadosamente para que ninguém os furte, para que ninguém os destrua, para que não caia e quebre. Então, são seres completamente frágeis, vãos. Quanto ao nosso Deus é diferente. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá vida, é Deus que nos protege, é Deus que nos livra. Nós não precisamos proteger Deus, nós não precisamos defender Deus. Nós precisamos anunciá-lo, proclamá-lo, engrandecê-lo, enaltecê-lo. Mas tudo que se possa pensar, né,
acerca de Deus é que ele é autossuficiente, todo-poderoso. Totalmente contrário aos ídolos, porque são coisas de nenhum préstimo, como diz o profeta, Deus usando o profeta Jeremias. Né? Bem, vamos ao segundo caso de idolatria dentro de casa. Um santuário de deuses na casa de Mica. Mica demonstrou ser um mau caráter. Mica tinha um nome cujo significado era: quem é como o Senhor nosso Deus? Olha que nome que tinha este homem, esta pessoa. Olha que nome. Que significado extraordinário. Quem é como o Senhor nosso Deus? Quer dizer, o próprio nome já deixava uma indicação de que Mica não devia fabricar ídolos. Porque o próprio Deus usa o profeta Isaías para dizer: com quem me comparareis ou a quem me fareis semelhante? Não existe nada nem ninguém. Mica é um personagem que não corresponde à importância do nome que tinha, porque ele não honrava Deus em sua vida. E por que isso acontecia? Mica, na verdade, era um mau caráter. Por que se diz que era um mau caráter? Porque ele roubava até a própria mãe. Roubou a própria mãe, né? O caráter de uma pessoa é formado por traços morais que determinam o seu modo de agir e reagir. Um homem que fingia servir a Deus, mas era de fato um elemento nocivo e insensível com as coisas espirituais. Imagine que naquela época as tribos de Israel agiam com independência e sem nenhum compromisso com as leis de Deus. Nenhum compromisso. Então, como assim? Mas eles não falavam em Deus? Era apenas um sincretismo, uma mistura. Falavam em Deus e honravam um a outro. Era isso que Deus condenava muitas vezes dentro dos termos de Israel. O fato deles invocar o seu nome, prestar culto a outro. Era exatamente o que Mica estava fazendo aqui. E isso acontecia porque nessa época, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Isso aparece em Juízes 17, versículo 6. Não havia ninguém para dirigir a vida do povo de Israel. O povo estava sem pastor. Porque na época os pastores de Israel eram os seus reis. O povo estava sem um rei para delinear um caminho, para dar um rumo, uma direção certa para o povo. Por que o povo era chamado de... por que os reis eram chamados de pastores? Porque os reis eram quem primeiramente precisavam conhecer a Deus e servi-lo de todo o coração e serem piedosos, dedicados ao Senhor, para que pudessem encaminhar o povo nos retos caminhos do Todo-Poderoso. Então não havia ninguém para dirigir esse povo. Israel era uma nação que não conhecia ao Senhor. Por esse motivo, começou a absorver os costumes e a idolatria das nações pagãs. Mica tinha uma família, embora na história não se fale da esposa, e se deduz que sua mãe vivia com ele e era muito rica. A região montanhosa de Efraim e o povo que ali morava tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, aderindo a um sincretismo religioso que implicava a apostasia do povo de Israel. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo, essa mistura religiosa dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros. Eu amo a Deus, mas me prostro perante um ídolo feito pelas mãos do homem. Isso é mistura, é sincretismo. Isto não agrada a Deus, né? Ídolos caseiros com os quais faziam culto. Adoravam para obter favores materiais e físicos. Nós não podemos fazer isto. Nossas casas não podem ter ídolos. Nosso Deus é único, é invisível, mas é um Deus real.
e promete estar presente conosco. E para Deus estar presente conosco, nós não precisamos pintar algo na parede. Não precisamos fazer imagem de uma ave, de um animal ou de uma forma humana para representá-lo. Temos que crer no nosso coração e servi-lo com alegria. Os valores morais e éticos foram abandonados. E Mica era o fruto dessa corrupção moral. Por isso não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Ele não conhecia a lei de Deus. Não tinha a lei de Deus no seu coração. A lei de Deus dizia: honra teu pai e tua mãe. Mica quebrou esse mandamento. A lei de Deus dizia, não furtarás. Mica havia furtado. A lei de Deus dizia: não terás outros deuses diante de mim. Mica tinha vários. A lei de Deus dizia: não farás para ti imagem de escultura. Ele mandou fazer diversas. Então, estava totalmente abandonado. E aí, como o Deus verdadeiro foi abandonado, os padrões éticos desse Deus também foi abandonado. O mesmo ocorre hoje. Quando as pessoas abandonam o Deus verdadeiro, logo abandonam também os seus padrões éticos, que devem nortear as nossas vidas para formar o nosso caráter como pessoas que servem a Deus e que se importam com o próximo em sociedade. Logo após Sansão ter sido sepultado no sepulcro de seu pai, Manoá, entre Zorá e Estaol, surge então um personagem chamado Mica, que veio das montanhas de Efraim. Ele era um mau caráter e não servia a Deus. A palavra de Deus em Juízes 17, verso 5, diz que este homem tinha uma casa de deuses e fez um éfode e terafins e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Em tempos passados, Mica havia roubado a própria mãe. Ele havia furtado 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos do metal. Era muita coisa naquela época. Visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem havia feito o roubo, diariamente aquela mulher lançava maldições sobre o ladrão. Então, Mica, temendo sofrer as pragas proferidas pela mãe, confessou seu pecado e restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Veja que ele não devolve por arrependimento, mas devolve por medo que as pragas da mãe caíssem sobre ele. Sua mãe retirou a maldição e deu parte do dinheiro a ourives para que este fizesse imagens de escultura para a casa de Mica. Era um tropeço sobre outro. A situação aqui não estava fácil. O negócio estava bagunçado. A mãe de Mica não só perdoou o filho, como também recebeu todo o dinheiro. E separou aí uma parte para fabricar uma imagem de escultura para fazer parte do santuário daquela casa. É lamentável que a família de Mica era de judeus que haviam se afastado de Deus e que agora serviam aos falsos deuses. Judeus têm por característica ser monoteísta. Quer dizer, acredita apenas em um único Deus. Mas esta família de judeus estavam completamente desviados, afastados, distanciados do Senhor através do engano da idolatria. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo ao Deus de Israel. Aqui existe um ponto perigoso. Eles afirmavam estar servindo ao Deus de Israel. Por que é um ponto perigoso? É perigoso quando você acredita estar servindo a Deus, não estando de verdade, de fato. Não tem como servir aquele que você não conhece. Contudo, devotavam aos vários ídolos de sua casa todo o seu tempo, toda a sua devoção. Mas como já foi dito, naquele período histórico do tempo dos juízes, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E eu pergunto aos amados que chegaram até esse ponto do vídeo, que estão me assistindo agora, essa frase não lhe parece familiar? Vou repetir a frase para você entender.
cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Essa frase nos parece bem familiar e bem presente no nosso tempo, porque não é difícil, nem tampouco é longe um caso de outro caso em que ouvimos pessoas falando algo parecido com isso. Não é distante uma de outra vez em que ouvimos pessoas dizendo: cada um faça o que achar certo. Se ele pensa que o certo é esse, então tudo bem. Cada um tem a sua fé. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina, que cada um deve ter a sua fé. A Bíblia ensina o seguinte: uma só fé, um só Deus, um só batismo. É isso que a palavra do Senhor ensina. Mas na sociedade, de modo geral, nós encontramos que, geralmente, cada pessoa tem a sua fé. Um acredita nisso, outro acredita naquilo, outro acredita naquilo outro. Aí surge uma pergunta: será que nós não estamos nos encaixando nesse contexto em que a palavra diz que naquele tempo, lá em Israel, estava acontecendo tudo errado, porque o povo fazia o que parecia direito aos seus olhos? Nós não podemos fazer aquilo que parece direito aos nossos olhos. Nós precisamos fazer aquilo que aprendemos da palavra de Deus, aquilo que ela ensina que é direito. É isso que os nossos olhos devem enxergar. Aquilo que a luz da palavra de Deus ilumina os nossos olhos para ver. Do contrário, a gente vai achar que está servindo a Deus e, na verdade, não vamos estar. Em sua mente libertina, sem o menor escrúpulo espiritual, Mica teve a ousadia de mandar fazer um éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita. Olha que negócio sério. O éfode era, de fato, um manto litúrgico, usado apenas pelo sacerdote. Mas, não, pode-se dizer, não, mas ele estava certo. Ele estava fazendo algo Deus. Mas não era do jeito que Deus queria. Não estava acontecendo da forma que Deus queria. Nem era exclusivamente para o Senhor. Então não adianta a gente tentar servir a Deus do nosso jeito. Temos que buscar saber, Deus, como que é que a gente te serve? Temos que procurar saber, Deus, como é que eu devo te adorar? Como que deve ser essa adoração? Como que eu devo te invocar? E ele escreveu uma carta para nós e nos deixou instrução. Onde é que nós encontramos isso? Na Bíblia. Este livro que está sendo costumeiramente jogado por cristãos no tabu do lixo, deixado pelos cantos da casa, abandonado, tido como um livro ultrapassado, tido como algo sem importância. Então, se nós lançamos fora a carta que Deus escreveu para nós, como iremos conhecê-lo? Por que Mica estava fazendo tudo errado? Por que Israel estava caindo na idolatria? Haviam perdido o livro da lei. Haviam perdido a palavra de Deus. E quando o homem perde a palavra de Deus, ele cai na idolatria. É inevitável isso. Era dever dos israelitas, era dever dos pais israelitas instruírem os seus filhos, intimarem os seus filhos, ensinar os seus filhos, deitando, levantando, andando pelos caminhos, em casa, antes de dormir, ao se levantar pela manhã, era mandamento de Deus dado através de Moisés que os pais instruíssem os seus filhos. Aí vem uma pergunta: nós estamos instruindo os nossos filhos com a preciosa palavra de Deus nos dias atuais? Porque se nós não fizermos isto, os ídolos vão tomar conta dos nossos filhos e vão tomar conta da nossa casa. Nós estaremos procurando beber água em uma cisterna rota. O que sobra numa cisterna rota? Apenas lama lá no porão. Deus não produziu lama para nós. Deus deseja nos dar fonte de água viva, e essa fonte é Jesus, de onde jorra água para a vida eterna. Então Mica estava ali com a sua casa cheia de deuses, pequenas divindades caseiras, deuses domésticos de tamanho diferente, que davam ao possuidor uma falsa ideia de prosperidade, falsa ideia de cura física, de soluções, de crise doméstica e outras mais coisas.
assim como acontece nos dias atuais. Falsa impressão de que está dando tudo certo com aquilo, quando na verdade não está. Bem, vamos ao ponto final. Vamos ao ponto final. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. Já nos primórdios da igreja, no primeiro século da era cristã, o apóstolo João deparou-se com o problema da existência de ídolos caseiros que famílias cristãs tinham dificuldade em abandonar. Por isso, o apóstolo aconselhou o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, fique bem longe, guarde o coração de vocês. 1 João 5, versículo 21. O ídolo garante uma aproximação do maligno na vida das pessoas. Para quem não conhece o que significa ser crente em Cristo, a vida cristã é irreal. E o que se vive no mundo, vive-se pelo que se vê, pelo que se sente, e não pelo que se requer na vida cristã. Ora, ídolos são temporais, finitos, porque representa aquilo que é falso e vazio. E, lamentavelmente, os ídolos domésticos são enganosos. Qualquer coisa pode vir a ser um ídolo dentro de casa. Quem sabe, um apego demasiado ao emprego. Por que você não adora a Deus? Não tenho tempo. Por que você não dobra os joelhos para orar? Não tenho tempo. Por que você não para meditar na palavra de Deus? Não tenho tempo. Por que você não pode participar de uma reunião de adoração? Não tenho tempo. Você dedicou seu pensamento, seu sentimento, suas forças, suas energias totalmente a um emprego. O emprego é algo digno? Sim. E deve ser zelado por cada um de nós. Mas nunca devemos deixar de que isto ocupe o nosso tempo 24 horas. Um carro pode se tornar um ídolo quando o coração do cristão se apega tanto àquilo que não consegue mais honrar a Deus. E a televisão que hoje está perdendo feio mesmo para os smartphones, né? Se você verificar o tempo que uma pessoa passa na TV com o tempo que a mesma pessoa passa no smartphone, a TV está ficando ultrapassada. Então, quando colocamos a TV, quando colocamos o smartphone, o celular, no lugar que era para ser de Deus, estamos colocando ele como ídolo. E isso não é bom. Porque o celular tem um mundo inteiro dentro dele. É uma fonte que o que você pesquisar você encontra. Mas você nunca vai encontrar no celular satisfação. Nunca você vai encontrar nele completude. Regozijo para a alma. Entende? Então é necessário estarmos alertas, estarmos atentos. Fazer uso das coisas e não permitir que as coisas façam uso da gente. Por exemplo, o dinheiro também, né? O dinheiro pode se tornar como foi citado aqui sobre o mamon. Há pais que idolatram o próprio filho. Há filho que idolatra o pai, idolatra a mãe. Tem gente que idolatra um estilo de vida, né? Uma moda, uma coisa. Ademais, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer a lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios e disse: o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios 8, verso 4. Paulo disse mais: pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Temos a tendência de endeusar pessoas em detrimento de Deus, mas, de fato, nunca devemos fazer isto. Nunca devemos fazer isto. Vamos caminhando aqui a nossa conclusão. Ainda que se fabricam ídolos nas várias religiões do mundo, ou ainda se fabricam ídolos nas várias religiões do mundo,
Nos dias da igreja primitiva, especialmente as igrejas gentílicas, se constituíam em sua maioria por pessoas advindas do paganismo, onde havia muitos ídolos. Alguns cristãos tinham dificuldade em se desfazer por completo de pequenos deuses do mundo pagão. Porém, os ídolos modernos não aparecem em figuras de gesso, de madeira, de barro, de ferro, de bronze, de ouro ou de pedra ou de prata. Os ídolos modernos, há muitas pessoas que não acreditam mais nisso, mas estão servindo outros ídolos, estão se curvando perante outros ídolos, que são aqueles que não existem dentro da casa, mas existem no coração. Quando você ama o dinheiro, quando você prioriza o seu eu, quando você dá um valor extremo ao seu ego, quando você prioriza pessoas, idolatra pessoas, quando você idolatra coisas. Então, temos que abolir esses ídolos e adorar a Deus em espírito e em verdade. Pastor, mas não é ensinado que devemos amar as pessoas? Amar sim, idolatrar jamais. Verdade? O texto de João 4:23 traz as palavras de Jesus, que diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, a proliferação corrupta da cultura da mídia entrou em nossas casas, e queiramos ou não, convivemos com essa cultura no dia a dia. Devemos ter muito cuidado. Mídia pode nos ser útil, mas a mídia jamais deve substituir o lugar do nosso Deus. Nunca, absolutamente jamais. Né? É um meio, né, pelo qual isto faz parte, né, da vida das pessoas. As pessoas interagem através do rádio, da TV, dos celulares, dos computadores e outras coisas, né? Então, a mídia é um modo de comunicação à disposição para usá-la, mas não podemos ser manipulados por ela. Muita cautela, muito cuidado. A mídia faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos fazer é amar de tal modo essas coisas que o sistema nos oferece por causa da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Entende? Se isto ocorre, nós perdemos o amor de Deus. E se perdemos o amor de Deus, passamos a amar ídolos, coisas finitas, coisas passageiras, coisas vãs. Só Deus preenche o nosso coração. Verdade? Então concluímos aqui, né, esta lição. Hoje, trazendo o assunto um pouquinho mais extenso, devido a estar fazendo uso do nosso livro de apoio. E concluímos dizendo que a igreja precisa investir na família, na educação cristã, no ensinamento e na instrução da palavra de